Eu vou voltar a falar com vocês hoje sobre essa crise na Venezuela. Tempo nublado em Porto Alegre, aliás, em todo o Rio Grande do Sul. Chovendo, faz frio. Tempo ruim de novo aqui na capital, depois de quase 10 dias de tempo bom. Mas enfim, é domingo, são 4 horas da tarde. Claro que eu acompanho o tempo todo aí o que está acontecendo na Venezuela. E registro a cada momento os novos fatos e também as minhas opiniões, vídeos sobre tudo que está acontecendo ali no meu blog polibiobraga.com.br. Vão ali. Eu trabalho todos os dias, 7 dias por semana, assim, a partir das 7 horas da manhã já estou publicizando ali todas as informações mais relevantes do dia sobre economia e sobre política, com ênfase para o Brasil e para o Rio Grande do Sul. Claro que quando acontece algo como esse que ocorre na Venezuela, eu acompanho também muito de perto. Não tem como não acompanhar, porque acho, inclusive, que, por exemplo, o que está acontecendo na Venezuela pode ter repercussão sobre toda a América Latina, inclusive o Brasil. Eu já vou explicar até por quê. Bom, de qualquer maneira é o seguinte, nessa sexta-feira, aliás, eu participei de uma live com o jornalista brasileiro Alfredo Bessoff e tá no meu blog ali, toda a live ali, o vídeo, né? 1 hora de duração, no polibiobraga.com.br. Procura ali que vocês vão achar. Bom, eu na sexta-feira então participei dessa live com ele, com o Alfredo Bessoff, e nós tentamos responder a duas perguntas inquietantes a respeito daquilo que está acontecendo agora na Venezuela. Primeiro, Maduro cai ou não cai? E para cair, será preciso que sejam empregadas a força das armas, com rebelião interna, com ajuda externa, ou só uma intervenção externa com ajuda interna? Nós temos exemplos ao longo da história da humanidade aí de respostas para esse tipo de colocação aí, mas isso tudo depende muito, como dizem os marxistas, né? Mas quem conhece dialética sabe, né, das condições objetivas, materiais, do que está acontecendo ali, e subjetivas, quer dizer, está na cabeça das pessoas, de cada país, de cada situação. Não dá para transportar assim, olha, em Cuba só uma revolução violenta que resolveu. Na Primavera Árabe não foi, e na Praça Maidan, na Ucrânia, o povo foi para a rua, não precisou, não houve revolução armada, nem guerra civil, caiu o governo. A União Soviética caiu de podre. Caiu também, sem armas praticamente. Bom, então, Maduro cai ou não cai? Primeira questão, né? Segunda questão, o governo federal, nomeado Lula petista, e o Lula vão ou não vão reconhecer a vitória, entre aspas, do seu amigo e companheiro do Foro de São Paulo, o ditador Nicolás Maduro? E se reconhecer ou não reconhecer, por que razão faria isso? Bom, nessa live aí, eu me atrevi a enunciar que Maduro está maduro para cair aí. Dessa vez, a reação popular está encorpada demais do que nas vezes anteriores. E pelas imagens que a gente vê, o povo na rua, do jeito que está, inclusive uma intimidação violenta por parte do governo clepto-narco comunista da Venezuela, tá para valer, né? Hoje mesmo eu vi uma entrevista de um ex-presidente da Petrobras deles lá, a PDVSA, que está exilada há 7 anos na Itália, uma entrevista que ele publicou no jornal Zero Hora, que foi publicada pelo jornal Zero Hora, aqui de Porto Alegre, em que ele disse que a coisa que mais está chamando a atenção deles nessas revoltas agora de rebelião da Venezuela é a presença de gente pobre na rua, muito, muito pobre na rua. E jovens, né? Jovens até que me chamou muito a atenção mesmo. Agora, pobres não me chamou muita atenção, porque até onde eu sei, está todo mundo pobre na Venezuela, né? Bom, ele diz até, esse ex-presidente da PDVSA, que não é bem assim, né? Que não é só pobre que tem lá, não. Que tem uma camada de ricos lá, da iniciativa privada, segundo ele até, que estão ali acompliciados com o governo aí, se cevando aí, né? Com petróleo, enfim, com outras riquezas da Venezuela, né? Bom,
acho que também é importante colocar para vocês o seguinte: ali na Venezuela tem liderança, hein? Clara, né? Corajosa, combativa, esclarecida, hein? Já vou dizer por que eu estou dizendo isso. Claro, né? Olha, como eu disse, né? Existem inúmeros exemplos históricos de que o povo nas ruas pode derrubar governos, pode derrubar ditadores, pode derrubar regimes. É só vai ali no Google e procura ali Primavera Árabe, vê o que aconteceu ali. Na revolta ucraniana, na Praça Maidan, tem até um documentário sobre Praça Maidan, né? Procure no Google ali a revolta ucraniana na Praça Maidan, vale a pena ver. E o povo na rua derrubou, aí, sem uso de armas praticamente, né? Como eu já disse, inclusive na União Soviética, praticamente todos os países da Cortina de Ferro, né? Inclusive a Alemanha Oriental, vocês conhecem o documentário, já viram isso aí. Não foi preciso emprego de armas, né? Essa gente toda aí, esses ditadores, comunistas ou não, eles caem pela fadiga dos materiais ou caem por má gestão, de podre, ou por tudo isso junto, porque tem que cair mesmo. São exemplos que eu estou dando aí. Claro que existem casos cruentos, né, de sangue, como da Nicarágua, do Vietnã, de Cuba, alguns exemplos aí. Eu acho importante colocar que, nesse caso da Venezuela, que acompanhamos em tempo real aqui, é tudo muito semelhante ao nosso 8 de janeiro aqui do Brasil, vocês já notaram? A questão principal que se coloca lá, tal como aconteceu aqui no 8 de janeiro, é a questão da fraude no processo eleitoral. Se houve ou não houve. Lá diz que houve, né? Aqui também se diz que houve. O Maduro lá já prendeu 2.000 manifestantes, né? O Alexandre prendeu 2.000 aqui também. O Maduro está dizendo lá que precisa censurar as redes sociais, porque elas que estão instigando tudo. Uma cadeia mundial de computadores aí a serviço do ataque violento ao Estado Democrático de Direito. Ora, censurar redes sociais, vocês já ouviram esse discurso, né? Violento ataque ao Estado de Direito? Vocês já ouviram esse discurso, né? Olha como as coisas são semelhantes, né? Até a vitória do Maduro por 51,3 e a do Lula aqui por 51,2 são parecidas, hein? Bom, mas eu acho importante colocar que nesse caso da Venezuela, ao contrário de lá, aqui não foi uma luta popular contra a ditadura, mas, como lá, foi um levante contra o processo eleitoral questionado. Basicamente aqui foi isso, lá não é só isso. Claro que não. Né? Bom, senhores, aqui, ao contrário de lá, foi uma minoria. Aqui foi uma minoria agressiva de opositores que se levantaram, sem uma liderança. E não a imensa maioria da população com liderança, como acontece lá, hein? Então é importante, lá tem um líder, que é a Maria Corina. Aqui, no 8 de janeiro, não teve líder algum. E o que mais? Bom, a outra questão que eu quero colocar é o seguinte: o Lula vai ou não reconhecer a vitória do seu amigo e companheiro do Foro de São Paulo? Bem que ele gostaria, né? Mas já faz uma semana, hoje, domingo, das eleições, e ele continua calado, fazendo apenas declarações formais pela necessidade de deixar tudo muito claro. Isso aí qualquer um pode dizer, né? Está ganhando tempo, né? Ele vai continuar pedindo esclarecimentos até que ninguém mais peça esclarecimentos. Que as coisas se resolvam por si mesmo, né? Tivemos um governador aqui no Rio Grande do Sul, uma espécie de ditador, o Borges de Medeiros, que quando iam até ele para reclamar alguma providência que estava demorando muito, e perguntavam para ele: e aí, Borges de Medeiros, como é que você resolve essas questões que chegam aí no teu gabinete? Ele dizia: eu tenho 3 gavetas aqui, tá vendo? Essa primeira aqui são os assuntos que eu preciso resolver rapidamente. A segunda são os assuntos que pode esperar um pouco. E essa terceira gaveta aqui, perguntou o interlocutor, e ele respondeu: é a gaveta onde os assuntos se resolvem por si mesmo. O Lula, em algumas circunstâncias como essa aí, joga muito com essa terceira gaveta. É um político profissional, uma metamorfose ambulante, como ele mesmo se intitula, né? Eu preferiria dizer que é o perfeito Macunaíma latino-americano, né?
Bom, senhores, estou encerrando aqui dizendo para vocês que o que vai acontecer na Venezuela, eu espero que aconteça, poderá varrer de cena não apenas a ditadura clepto-narco-comunista da Venezuela, mas outras ditaduras, aqui mesmo da América Latina, como da Nicarágua ou de Cuba, ou proto-ditaduras, como é essa que se estabelece aqui no Brasil nesse momento. Quem viver, verá.